Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à primeira live de um ciclo de lives semanais que vai reunir 4 advogadas de várias regiões do Brasil e que a gente então chamou esse grupo de Advogadas em Conexão. Então, todas nós, advogadas, Rafaela, Kátia e Tatiana, e Luciana também, vamos nos reunir semanalmente para conversar sobre sucessões. Já fiz o convite, então, para as minhas 3 colegas que estarão aqui comigo hoje, elas já estão entrando. Oi, bom Oba! dia, bom dia. Bom dia! Bom dia. Muito Bom dia. bem-vindos. Bom Então, dia, eu vou fazer gente. um dia. Tem um delay Todas aqui para mim, desculpa. Todas estão se vendo, se ouvindo, o pessoal que está assistindo, tudo certo? Por Certo? aqui tá Certo. tudo bem, por aqui tudo bem. Então, tá. Tem bugs Bem, vou fazer uma no breve. Instagram hoje. Oi. Oi? Tem bugs no Instagram hoje. E se mantenha assim, né? Então, eu acho só que tá um delay para Rafa, mas eu acho que a gente aqui combinando, né, os nossos momentos de fala, vai dar tudo certo. Que bom ver esses rostinhos reunidos aqui, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando. E bem, o objetivo dessa live e das próximas que virão é a gente trazer aqui algumas reflexões, algumas provocações que partem da nossa experiência prática enquanto advogadas criminalistas e fazem parte do nosso dia a dia, da nossa forma de advogar e daquilo que a gente entende que é essencial enquanto informação para quem está nos assistindo, seja da área jurídica ou não. A nossa ideia aqui não é propor soluções, mas sim, né, mostrar caminhos possíveis e reflexões necessárias a serem feitas, especialmente para que as pessoas tenham autonomia de tomarem as suas decisões. Então, o nosso tema principal aqui são as conversas desafiadoras no direito de família e sucessões. E aí, hoje, como é a nossa primeira live, a gente vai falar então sobre esses diálogos desafiadores ou conversas desafiadoras, justamente para a gente entender do que se trata isso, para depois então fazer a interrelação com outros temas da área e que são as nossas áreas de atuação, os nossos nichos de atuação. E todos estão convidados também a nos mandarem sugestões de temas, né, áreas de interesse. E depois, sempre da live aqui, a gente também fica à disposição para tratar desses temas nos stories e que também são temas que nós tratamos no nosso perfil, no nosso feed também, né, com as nossas postagens. Bem, eu vou me apresentar rapidamente e aí eu vou passar a palavra para as meninas. Então, eu sou Ana Carolina Quintela, sou advogada familiarista, trabalho, então, com uma abordagem negocial e resolutiva, especialmente nas questões que envolvem o pré-casamento, o planejamento conjugal e também o divórcio. Então, eu vou passar a palavra para a Rafa, para ela se apresentar e aí seguimos na nossa conversa. Bom dia, gente. Eu me chamo Rafaela Cortez, sou advogada, sou aqui de Brasília e eu sou especialista em questões de herança. Então, tudo aí que envolve inventário, planejamento sucessório, né, testamento, seguro de vida também, é a minha área de especialização. Kátia, eu acho que a que está próxima aqui. Vamos Sou na eu. ordem, então, que está aparecendo as caixinhas. Então vamos lá. Bom dia. Meu nome é Tatiana Fontanelli. Eu sou advogada aqui de São Paulo, também especialista na área de família e sucessões. E a minha maior área de atuação é na área de divórcio, né, envolvendo os filhos, guardas e pensões. Bom, eu, Kátia Traitler, sou daqui do Rio de Janeiro, advogo na área de família e sucessões e trabalho com planejamentos matrimonial, patrimonial e sucessório. Ajudo as famílias a se organizarem
né, de uma forma segura e preventiva para se evitar litígios ali, conflitos ali na frente. Perfeito. Esqueci de falar que eu sou de Porto Alegre, então a gente está até com cenários diferentes hoje, né? Em Porto Alegre chove, a chuva não está nos abandonando, tá cinza. Eu olho o Kátia aí com esse sol ao fundo, né? Coisa boa. Isso é Rio de Janeiro. Então, eu vou passar para a primeira pergunta, né? Afinal, o que são diálogos corajosos, né? O que são conversas corajosas? Bom, eu sempre costumo dizer que esses diálogos corajosos nada mais são do que um alinhamento de expectativa. Porque quando a gente fala, né, dessa questão de ter um diálogo corajoso, a gente tem que se alinhar muito às nossas necessidades. A gente realmente identificar do que a gente precisa e como que a gente vai expressar isso. Porque a verdade é que, especialmente trazendo aqui, né, para o nosso tema, que são o direito de família e sucessões, a gente já vive com contratos tácitos pré-estabelecidos. Ou seja, na minha relação com meu marido, antes da gente pensar, né, em casar, em documentar qualquer coisa, a gente já tinha acordos ali que a gente não sentou para conversar sobre esses acordos, mas a gente já tinha eles. Todo mundo tem isso. A gente tem isso na nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com o nosso cônjuge, companheiro, namorado, enfim. E os diálogos corajosos são a gente realmente alinhar essas expectativas, a gente ter consciência de que a gente já vive sob essas regras pré-estabelecidas e a gente conscientemente decidir estabelecê-las. A gente, às vezes, fazer pactos, mas também refazer pactos. Se a gente está numa relação que muitas vezes ele está ficando desgastada, ou se a gente está começando uma relação agora e a gente quer que essa relação prospere, o diálogo corajoso é a gente sentar com essa pessoa e falar, olha, eu tô aqui nessa relação com você, eu tô gostando bastante, eu quero que dure. Então, vamos aqui pensar como que a gente vai gerir a nossa vida financeira? O que você pensa sobre isso, sobre aquilo? Eu costumo falar também que uma das barreiras, né, para a gente manter diálogos corajosos é que na nossa cultura a gente desvaloriza as nossas vulnerabilidades. E a nossa coragem está aí, na gente tomar contato com essas vulnerabilidades, se conectar com elas para entender essas necessidades e aí a gente comunica e a gente estabelece ali relações mais harmônicas mesmo, né? Então a gente precisa, nos diálogos corajosos, muitas vezes, lidar com questões estruturais. A gente muitas vezes vai ter que olhar para um padrão familiar, a gente vai ter que olhar para uma crença pré-estabelecida, para um preconceito, e a gente precisa questionar isso. Isso aqui ainda tem valor na minha vida? Né? Então, os diálogos corajosos, eu costumo usar uma metáfora, né? Tem não sei se é bem um ditado que fala que é melhor a gente conhecer as regras antes de entrar no jogo, não é isso? Então, o diálogo corajoso é a gente realmente estabelecer essas regras de convivência, essas regras de relacionamento. E muitas vezes esse diálogo corajoso, ele se dá com a gente mesmo, porque a gente está conversando com a gente o tempo inteiro. Nós temos os nossos diálogos mentais. E a gente precisa ter coragem para questionar essa conversa que a gente tem interna também. Então, acho que é basicamente isso aí que eu tenho para trazer para vocês em relação a o que são esses diálogos corajosos. Perfeito, muito, muito claro e objetivo. E aí, bom, se a gente já tem aí, né, um indício, uma indicação do que são essas conversas desafiadoras, né, esses diálogos desafiadores, até mesmo corajosos, né? Acho que a próxima pergunta que é importante a gente responder é como ter esses diálogos desafiadores, né? Então, esse é um ponto-chave, né? Bem importante para a gente poder pensar nessa conversa, né? Nesse diálogo desafiador. E eu queria aqui, primeiramente, assim, só trazer nessa área nossa de atuação, né? Se a gente vai pensar na área de família, a gente tem relações que vão se manter, né? São relacionamentos aí que se perduram, né? A gente não está falando aqui numa compra e venda, em algum relacionamento assim que você tenha que discutir a relação e ela se encerra, né? A gente está falando de pais e filhos, a gente está falando de marido e mulher, ou ex-marido, ex-mulher, ou a gente está falando de herdeiros, né? De tios, tias, de primos,
né? Então, são todos relacionamentos que, de uma certa forma, a gente vai acabar convivendo. Então, é bem importante que a gente tenha, eu acho que coragem, né, para começar esses diálogos, né? E empatia, eu acho que é um primeiro tópico aí importante, que eu acho que a gente pode se colocar no lugar do outro, né? Alinhar expectativas, ver o que funciona para mim, o que funciona para o outro, aonde de repente eu posso ceder um pouco, né, para que essas duas expectativas, né, para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga se alinhar em determinado ponto. Eu acho também importante a gente trazer aqui para nossa conversa a escolha do advogado, né? Porque se a gente escolhe um advogado que seja um pouco mais beligerante, talvez a gente não consiga essa aproximação, né? Essa resolução iniciar esse diálogo, né? E outra coisa também que eu acho importante é a mediação, que eu acho que isso é uma possibilidade, um caminho aí que a gente tem hoje em dia, né, bem interessante para que a gente possa, através do advogado, atuar também, iniciar esses diálogos, né, difíceis aí, que eu acho que é o caminho para que a gente possa aí manter as relações familiares, né? Perfeito. Aí. Isso é muito importante, né? Ter uma atenção para essas relações que são continuadas. Então, já que elas são relações continuadas via de regra, por que que é tão importante ter esses diálogos desafiadores, né? Essas conversas desafiadoras? Bom, eu complemento aqui, né, a Rafaela, a Tatiana e a Ana falando, né, a gente chega à conclusão de que o primeiro passo aí para ajustar essas expectativas, né, é a comunicação. E sem comunicação a gente não chega a lugar nenhum. Isso tanto quanto alinhar essas expectativas e essa comunicação com relação aos clientes advogados, né? Conta você aos próprios clientes mesmo. Então, assim, todos têm que ter esse diálogo, né? Porque isso vai eliminar muitos problemas, né? Ixi, começou uma obra aqui, infelizmente. Mas espero não atrapalhar tanto. Bom, então a gente chega à conclusão, e eu trouxe, assim, para ser breve, um exemplo do Tom Brady e da Gisele Bündchen, né? A gente está sempre escutando fofoca aqui, fofoca ali, e esse caso do Tom Brady e da Gisele, eles se divorciaram, eram casados, e ninguém escutou falar muito rumor deles, não é verdade? A gente não escutou aquilo, quem vai ficar com o quê, o que vai ficar com o quê, por quê? Eles fizeram um alinhamento, ou seja, eles utilizaram de fato esses diálogos desafiadores, né, para acordar entre eles o que seria melhor. Ou seja, o que eles fizeram? Eles utilizaram da autonomia deles, da vontade, do querer deles, né, para poder traçar e amarrar todo esse tipo de contrato. E essas conversas não só sobre coisas assim pessoais, é sobre patrimônio, sobre todas essas questões. Eles não deixaram para um poder judiciário decidir o que eles, na verdade, caberia a eles decidirem, seria muito melhor. Então, eles fizeram esses contratos, eles, com certeza, contrataram um especialista, porque, dependendo do procedimento, tem procedimento que você não precisa de um advogado, mas um especialista sempre vai ser o melhor que você vai poder ter para te orientar. Porque ele vai saber de cada especificidade, principalmente a área nossa de família e sucessões, nós temos muitas situações aí que só cabe, não generalista não vai saber. Né? Então, nós precisamos, assim, ainda mais essa elaboração
porque nós não precisamos, os contratos, esses acordos e contratos, no caso da Tatiana, até acordo, se for judicial, né, ou extra, mas na parte contratual, você tem como, não só com patrimônio, né, você vai poder amarrar esses contratos e estabelecer diretrizes para, como foi até no caso do Tom e da Gisele, que não só com relação aos imóveis, a patrimônio, mas com relação a questões existenciais também, entendeu? Até com relação a quem vai ficar com a despesa, hoje em dia pet, né? As despesas dos pets, a despesa com o filho no colégio, quem vai ser responsável pelas contas de casa. Então, essas questões existenciais estão ficando muito em voga. Então, é muito importante isso, né? Eu digo também, na parte também de divórcio, você pode, inclusive, prever situações de terapias. Você pode tentar fazer uma terapia antes de deixar isso estabelecido. Gente, eu acho que a gente trazer para nós, não deixar para um poder judiciário, né, definir isso, eu acho que é o melhor dos mundos, né? E se a gente tem esses instrumentos em nossas mãos, por que não utilizá-los, né? Então, eu digo, diálogos corajosos aí são a base de toda essa organização. Isso é efetividade e é prevenção de um litígio aí, seja ele próximo ou até longínquo, mas a gente previne e traz tudo para o nosso querer, né? Do nosso formato. Então, eu acho que diálogos corajosos são tudo. Ótimo. Obrigada, então, gurias. Para quem está nos assistindo, fiquem bem à vontade para colocarem alguma dúvida, algum comentário. A gente ainda vai ter mais uma rodada aqui de comentários, então fiquem à vontade aí para trazer contribuições. Então, ouvindo vocês, fica muito evidente, né, da importância desses diálogos corajosos, principalmente na tomada de decisão nessa área que nós trabalhamos, que exige uma atenção para essa autonomia de tomada de decisão, justamente porque é uma conversa também que nós temos muitas vezes com os nossos clientes, porque o impacto de qualquer decisão vai recair diretamente na vida de quem decide, né? De quem está vivenciando essa situação e os reflexos da forma com a qual está se decidindo também, né? Então, isso exige um olhar atento e cuidadoso, empático, né? Como a Tati falou, para perceber como se lidar com essas situações. E os diálogos desafiadores, eles podem vir, né, antecipadamente até mesmo essas consequências que muitas vezes são desgastantes, né, geram um dano, geram um conflito. Então, quando a gente fala de diálogos desafiadores, isso não pressupõe a existência de um conflito. E é exatamente por isso que o momento ideal, né, o melhor momento de se ter esses diálogos desafiadores é quando as pessoas estão construindo a sua relação ou quando está se percebendo a necessidade de que alguém tem alguma necessidade que precisa ser compartilhada. Então, não precisa existir um conflito para se ter um diálogo desafiador. E assim como a Rafa falou de que toda e qualquer relação já existem contratos tácitos, né, estabelecidos, a gente precisa entender que os diálogos também começam dentro da gente, primeiro com a gente mesmo, né? Então, cada um de nós, quando inicia uma relação, por exemplo, né, que é um dos contextos que a gente pode trazer os diálogos desafiadores, nós temos diálogos internos, né, sobre as nossas expectativas, as nossas necessidades, em relação àquele relacionamento que se inicia, que está, né, nascendo ali e com as nossas expectativas. E que a gente nem sempre sabe exatamente qual é a expectativa do outro, em que momento, em que diálogo interno o outro está também.
Então, é muito importante que essa percepção, né, dessas necessidades, desses interesses, comecem internamente. Esse é um passo bem importante. Para aí, então, se colocar, né, à disposição de ter esse diálogo, de ter essa conversa desafiadora com o outro. E por que ela é desafiadora, né? Porque justamente coloca, né, na mesa, né, traz no âmbito do relacionamento, das relações familiares, vulnerabilidades, né? Então, e a expressão de vulnerabilidade exige essa coragem, né? Então, é desafiador porque nós não estamos habituados a expor, né, a nossa vulnerabilidade. Então, isso faz todo sentido, e daí vai então para o momento em que a Kátia traz o quanto ter esses combinados formalizados, orientados, né, por um advogado especialista, vai ser muito mais assertivo no momento, eventualmente, de se ter uma resolução da relação pelo divórcio, pelo falecimento, né, na sucessão. Então, acho que para a próxima rodada, eu gostaria de trazer aqui justamente o papel do advogado, da advogada, na orientação dos seus clientes, né? No momento em que conversas já tenham acontecido ou no acompanhamento e orientação para essas conversas, e que dessas conversas, caso surjam combinados, pactos, qual é o nosso papel, enfim, né, nesse momento, e mais, de que esses pactos e esses combinados não precisam ser engessados, porque a todo tempo a vida, né, no seu dinamismo, oferece para as pessoas oportunidades de repactuação. Então, quanto mais claro tudo estiver, também mais fácil repactuar, né? Porque os conflitos, eles vão existir, invariavelmente, né? E se a comunicação não tiver alinhada, né, clara, é, a repercussão desses conflitos acaba sendo mais exigente, né, do que poderia ser evitado. Então, eu passo a palavra para vocês, para considerações e para trazer essas questões também, se quiserem, sobre o nosso papel, né, nessas conversas e diálogos desafiadores, para a gente caminhar aí nossa conversa. Eu queria falar, primeiro, que assim, muitas vezes a gente evita as conversas difíceis, né, esses diálogos corajosos, porque a gente quer evitar um conflito, a gente tem medo de que aquilo gere um dissabor ali naquela relação e que, enfim, a gente acabe gerando um conflito por abordar aquele tema. O que é um erro, né, que a gente comete muitas vezes, porque como a gente já falou aqui, a gente já vive com regras pré-estabelecidas que a gente vai vivendo essas regras sem ter conversado sobre elas. E quando a gente evita uma comunicação por medo de um conflito, muitas vezes a gente vai ter um conflito muito maior lá na frente, justamente porque a gente ficou postergando, evitando essa conversa. E a gente também precisa pensar no conflito, a gente enxerga o conflito como algo muito negativo, né? Como algo ruim, algo que vai desgastar, que vai prejudicar. Mas, na verdade, o conflito muitas vezes ele é uma oportunidade. Ele é uma oportunidade para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa conhecer melhor o outro, para que a gente estabeleça uma relação mais harmoniosa e mais segura, inclusive. Muitas vezes até mais sólida do que a gente tinha antes de ter aparecido ali um conflito. E aí, quando você me traz essa questão, né, do advogado, eu acho, assim, imprescindível, porque o que a gente vê, o que a gente vivencia muitas vezes dentro do judiciário, né? Às vezes a gente vai estudar um processo e a gente vê que tinha tudo para ter dado super certo, para ter sido resolvido rapidamente, mas o advogado, ele ficou tão envolvido, né, na questão do cliente, ele comprou aquela briga para si, e aí ele é que prejudica a resolução daquela situação ali, daquela demanda, né, daquela ação. Então, eu sempre falo para as pessoas como um todo, né? Não só fazendo propaganda, claro, mas assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, gente, vocês têm que pensar bem antes de contratar um advogado. Porque a postura do seu advogado vai dizer muito sobre o tipo de processo que você vai enfrentar.
Muitas vezes a gente não tem esse cuidado com os profissionais, não só o advogado, profissionais como um todo. Se a gente está falando também aí de um psicólogo, de um médico, se não está alinhado com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, a possibilidade de ter um resultado completamente oposto do que a gente gostaria é muito grande. Então a gente precisa estar atento mesmo, qual que é a linguagem que esse advogado utiliza, né? Que tipo de termos ele está usando ali, isso ele já diz muito sobre a postura que ele vai ter no momento ali de estar defendendo os seus interesses. Então, todos os dias a gente lida com isso, né? E o nosso papel enquanto advogadas é facilitar os conflitos, é facilitar para o nosso cliente. Eu falo, eu não sou Mulher Maravilha, não estou aqui com espada nem com escudo para salvar a vida de ninguém. O meu papel é estar ao lado do cliente, facilitando a comunicação, facilitando o processo, deixando as coisas mais leves, porque o processo ele vai ser difícil. Não adianta falar que não é. Todo processo é ruim, né? Todo conflito tem o seu lado ruim também. Mas ele não precisa ser pesado, não precisa ser moroso. A gente tem técnicas aí para que a gente possa aplicar e ter soluções efetivas e céleres. Então, assim, o alerta que eu deixo hoje é basicamente esse mesmo. Que a gente aprenda a conversar com a gente, como a gente começou falando aqui, né? Porque os diálogos internos são muito importantes. Que a gente aprenda a identificar essas nossas necessidades, os nossos sentimentos. E se a gente não está conseguindo ainda comunicar isso sozinho, que a gente procure a ajuda de um profissional que seja qualificado e que demonstre essa sensibilidade mesmo, essa humanização ali para lidar com essas questões, porque os vínculos são eternos, né? Esses vínculos que a gente citou aqui, não tem como ser desfeitos. Então, que a gente possa cuidar melhor dessas relações para que a gente tenha uma vida harmoniosa, mesmo que, de repente, um casamento acabe, não precisa ser inimigo do ex, né? A gente pode manter uma relação harmoniosa, especialmente se tem filhos, e por aí vai. Tá bom. Eu só queria complementar o que a Rafa falou, lembrando aqui que se a gente deixa de escolher, né? Porque a partir do momento que a gente abre um processo, né? Que a gente entra com um processo judicial, a gente deixa com que o judiciário escolha. E daí a gente também tem que pensar nas questões emocionais que estão envolvidas aí, né? Então são anos de questões emocionais aí, de tudo que a gente tem que conviver, né? E outra coisa também é o custo, né? A gente não chegou a falar aqui na questão do custo, mas é uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, né? Tanto para o cliente, quanto que qual a despesa, né, de se manter um processo judicial durante muito tempo, né? E por último, só para lembrar de uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que é: o conflito une e a solução separa, né? Então, até que ponto que a gente não está ali naquela situação de disputa, de tudo, só para se manter ligado, né? Só para se manter ali naquela relação, né? Eu gosto bastante dessa frase. É bem contraintuitiva, né? Depois você merece uma live só pra gente questionar, só pra gente debater sobre essa frase aí e questionar. Vamos lá. Que caiu aqui, gente. A Tati largou ali a reflexão e agora sai todo mundo mexido. Eu vou passar para Kátia, então eu estava preocupada que tu ia conseguir voltar, mas já tá aí, então, Kátia, segue o fio. Só eu que caí? Foi. Uhum. Bom, complementando aí também, né? Eu trago, às vezes, as pessoas evitam esses diálogos corajosos, né? E deixam, mas para quê? Às vezes recebo cliente que diz assim, não, mas deixa que eles resolvam ali na frente, né? Só que você se esquece que você tem na mão e você sabe quem você tem ali no seu entorno e qual vai ser a real situação ali na frente. Então, por que não já tentar já definir, né, já prever todas essas situações e, de fato, né, não deixar para o Poder Judiciário definir o que você mesmo pode definir, voltando a dizer, com um advogado especializado.
né? Porque só ele vai poder te orientar e te dar a diretriz certa para um caminho leve, um caminho seguro e um caminho efetivo para o seu caso. É isso. Muito bom. Então, tudo isso reforça que os ciclos, né, as fases de um relacionamento, as fases de vida, vão ser desafiadoras em alguma medida, né? E a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer. E nem é essa a intenção. Mas quando a gente tem clareza de como a gente quer lidar com esses possíveis acontecimentos que fazem parte da vida, né? Então, alguma vulnerabilidade, alguma situação de saúde, alguma situação econômica, os filhos, né? Se vamos ter filhos, não vamos ter filhos, a rotina da casa, a rotina de trabalho, enfim, coisas que permeiam a nossa existência, as nossas relações, que a gente tem alguma previsibilidade, mas a gente não sabe quando vai acontecer e como vai acontecer. Mas a gente pode escolher como lidar com essas situações. Quando a gente adota aqui no nosso lugar de fala, né, uma advocacia especializada e focada em resoluções que vão ser desafiadoras, vai doer em alguma medida, mas que a gente tem formas de lidar com isso, de que cada coisa esteja em seu lugar, né? De que o conflito não seja o vínculo que perdura a relação dessas pessoas, mas que a comunicação torne isso mais palatável, né? Mais saudável. Então, as relações, como a gente falava, né, de família, elas são relações continuadas, mas existem vínculos, muitas vezes, que vão deixar de existir, como é o vínculo conjugal, por exemplo, mas existe algo que precisa permanecer de saudável nessas relações. Até mesmo quando a gente fala de sucessão, né, quando alguém da família que tem algum papel, né, de gestão patrimonial, por exemplo, vem a falecer, essa família vai precisar lidar com a situação da sucessão, que não é só herança, né? Que a Rafa falava, né? Eles trabalham com herança, mas muito mais, né, para além da herança, de como ficam essas relações a partir desses valores que estão, né, oriundos da vivência anterior, das escolhas anteriores e como vai se dar essa sucessão, né? Então, por isso que a gente trabalha e reforça tanto a importância de planejamento conjugal, planejamento sucessório, planejamento patrimonial, e para todo e qualquer planejamento existe a necessidade de se ter conversas e diálogos desafiadores, né? Então, fica aí um convite para quem nos escuta e nos acompanha, para que se faça esses questionamentos, inicialmente a partir de si, né? O que é importante para mim, o que está vivo em mim, né? Quais são as minhas necessidades, os meus interesses e como eu gostaria que o outro escutasse isso, estando disposta também a escutar as necessidades do outro, para me preparar também, de certa forma, para essas conversas, porque tal qual um conflito que nós evitamos e negamos a existência só vai tornando a coisa mais exigente de ser tratada, porque ela não vai deixar de existir, né? O fato de você negar que existe um conflito, negar que existe algo a ser definido, decidido, não faz com que essa coisa, né, deixe de existir, deixe de estar latente ali na existência dessa relação. Então, fomos muito comprometidas aqui com o nosso horário. Eu queria dizer que foi uma alegria imensa hoje estar aqui, né, nessa condição da nossa conversa. Muito feliz com esse projeto. Reforçar que fica aberto o convite todo mundo trazer contribuições para as nossas conversas. Nós nos reunimos semanalmente para tratar sobre esses temas da nossa advocacia, né? É muito bom que
quebra de territorialidade, né, que o online nos proporciona, faz aí a gente se conectar de fato com pessoas que são parecidas conosco, né, em valores, em compromisso, né, no exercício da profissão. Então, isso nos deixa mais fortes por sabermos que não estamos sozinhas, né? Então, eu passo a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais e a gente, então, se encaminhar para o encerramento do nosso encontro de hoje. Perfeito. Eu quero agradecer aqui, realmente muito incrível essa primeira live de muitas que virão. Esse projeto que aqueceu nosso coração, né? Desde que a Carol nos propôs aí, foi um feliz encontro de pessoas realmente conectadas com esse propósito, né? Da gente humanizar o judiciário, da gente humanizar a advocacia e trazer mais leveza para a vida dos nossos clientes, que nos procuram justamente porque estão passando por alguma situação difícil, mas que a gente pode sim aliviar ali o fardo deles, né? E aí eu queria fazer o convite aqui para todo mundo que for assistir essa live depois, que nunca é tarde para começar. Se até hoje você entende que não conseguiu ainda ter esse diálogo corajoso com você mesmo, com alguém que você sabe que precisa, começa hoje. É sempre uma oportunidade. Assim, cada dia que a gente acorda vivo, a gente tem a oportunidade de refazer escolhas, né? E é sempre muito bom, porque aqui a gente falou muito do ganho que você tem quando você já tem um conflito, quando você vai precisar ali de um processo, né? De você evitar o judiciário, mas tem um ganho emocional e um ganho pessoal muito grande também nessa escolha de a gente estabelecer esses diálogos corajosos. E a gente vive com mais presença, com mais leveza, com mais alegria e realmente com vínculos que vão perdurar, com vínculos verdadeiros, em que a gente pode ser humano e também enxerga o humano que está ali na nossa frente, que está ali, que nós estamos nos relacionando. Então, fica esse convite aqui. Na próxima terça-feira, às 8h30 da manhã, a gente está de volta. Se vocês tiverem vontade aí de que a gente debata algum tema, né? Se tiver curiosidade sobre alguma coisa, manda pra gente que a gente vai tentar trabalhar aí o máximo possível para trazer conteúdos interessantes mesmo. Então, a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. E beijo para vocês, meninas. A gente se vê aí no decorrer da semana também. Até mais. Eu quero também agradecer, não preciso nem falar muito, porque a Rafa já falou tudo, mas agradecer a oportunidade, as meninas, né, da gente, eu tô aqui pensando das nossas vulnerabilidades, né, e tô eu aqui, né, então para quem me acompanha aí já há algum tempinho, né, a Rafa a gente tá junto aí desde o ano passado, sabe. Mas eu queria também mandar um beijo aqui para a doutora Catiane, ela é uma colega minha de faculdade aí que está aqui nos prestigiando. Então, é isso, meninas. Obrigada. Gente, essa sororidade, né, que é muito linda, com o propósito da gente levar o melhor, né, para nós, para as pessoas, para você que está aí nos assistindo e para os nossos clientes, né? Que a gente trabalha muito com isso. Então, isso eu acho muito lindo. Espero contar aí com vocês toda terça, às 8h30. A gente vai estar aqui conversando, interagindo, tirando as dúvidas de vocês, né? E trazendo um pouco aí de conhecimento dessa nossa área e dessas questões que são tão importantes, né? Que são questões qualquer processo, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, tá? Foi um prazer imenso, amei estar com vocês aí em conexão com esses diálogos corajosos. Muito bom. Então tá, gente, até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Beijo.